Comemore bastante, torcedor palmeirense. Você merece. Nós merecemos. Palmeiras 4, LDU 0. O impossível não existe. Não existe. Palmeiras jogou 90 minutos na bola. Jogou o que não jogou na altitude de Quito. Palmeiras que foi contra os prognósticos, contra as expectativas. Muitos desacreditaram, muitos desconfiaram. Até palmeirenses também podemos botar nesse balaio. Mas o melhor e o principal de tudo, o time não desistiu. Abel Ferreira não desistiu. A ida para o vestiário, no intervalo, a volta, o mesmo time. Com certeza as palavras de Abel no vestiário fizeram efeito. O time voltou com a mesma bola, o mesmo foco. Isso foi Palmeiras mesmo. E foi histórico. Antes já de se adentrar no assunto dessa épica classificação do Palmeiras, já pedi para você deixar o seu like. Hoje é dia de festa. Comemore, palmeirense. Deixe o seu like, se inscreva no canal Lealdade em Padrão, compartilhe o conteúdo e também ative as notificações do YouTube. E vamos lá, vamos falar desse Palmeiras, porque sim, foi um jogão de bola, foi um jogão de Palmeiras também, de imposição, pode-se dizer, do maior clube brasileiro numa Libertadores. Não em número de títulos somente que eu falo, mas em participações, em número de gols, em número de performances. Nenhum time na atualidade joga uma Libertadores com tanta vivacidade, voracidade como um Palmeiras. O Palmeiras e o palmeirense vive a Libertadores. Fama que outros times tiveram nos anos 2000, nos anos 90, o Palmeiras vive hoje. O momento que o Palmeiras vive em sua história é marcante. Então, palmeirense, comemore. Comemore bastante, porque essa foi a maior virada em uma semi de Libertadores. De times brasileiros e de todos. Nenhum time que no primeiro jogo tomou 3-0 reverteu para 4-0 no jogo da volta. O palmeirense era sabedor disso, mas não desistiu. O palmeirense dentro de campo. De Carlos Miguel até Vitor Roque. Todos os jogadores. Os que entraram do banco para o time titular também corresponderam. Então, só parabéns. Parabéns para todos mesmo, que fizeram o Palmeiras mais uma vez relevante. Em mais uma final. O brasileiro com o maior número de finais. E se vier a vencer o Flamengo, será o maior brasileiro da história. Em títulos conquistados. Em performance já é o Palmeiras há muito tempo. Mas em títulos superará o próprio Flamengo, se caso vier a conquistar. Santos, São Paulo e Grêmio. Então, o que o Palmeiras fez nesta noite contra o LDU foi histórico. Não foi só a partida de 90 minutos de imposição, sem poréns, sem vírgulas, sem asteriscos. Foi bola. O Palmeiras jogou futebol. E falar de futebol, como é apaixonante o futebol. Não tem como gostar de futebol e não se apaixonar por ele. Não tem como. Não existe outros esportes que você pode só assistir. Mas o futebol é aquele único que você vai despertar a paixão. Aquele que você solta a sua voz. Quando perde, você chora. Você fica para baixo, você fica mais recluso. Quando você vence, o seu time vence, você se faz parte disso. Você quer gritar para o mundo como é bom gostar de futebol. Como é bom torcer para o seu time. No meu caso, o Palmeiras. Então, obrigado. Muito obrigado, muito, Palmeiras. Você fez essa minha noite, o restante dos meus dias, até a final da Libertadores, vai fazer muito feliz. Que venha esse mês de novembro com muita alegria, porque o palmeirense merece. Falar de Palmeiras tem que falar de Abel Ferreira. Sim, eu tinha citado no começo do vídeo que houveram palmeirenses que muitos deles não estavam confiantes. Mas Abel Ferreira, desde quando acabou o jogo da ida, 3-0 para a LDU, um vareio de bola, como eles não viu a cor da bola, Abel Ferreira foi convicto e taxativo. O Palmeiras, prepare-se, palmeirense, teremos uma noite mágica. Ele diz que 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. E realmente foi muito tempo. Que o Palmeiras foi intenso, não foi afobado.
Um pouco com o Flaco Lopes, um pouco com o Vitor Roque, mas você via a convicção do palmeirense no Alan, no Andréas Pereira, um Gustavo Gomes, a calma dele de tocando bola para os lados e não deixando esmurecer. Não, em nenhum momento deixava esmurecer. E cadenciava. Tinha a agilidade e a força e até a voracidade, vivacidade do ataque palmeirense, mas o meio palmeirense também controlou bastante. E Abel Ferreira, esse é o ponto que muito, por vezes, eu critiquei, mas também já elogiei muito. Para mim, é sim o melhor técnico da história do Palmeiras. E quando ele está focado no futebol, não no personagem Abel Ferreira, ele é diferenciado. Ele mexe com os brios dos jogadores. Ele vai lá, ele compra briga. Enquanto os outros estão xingando, ele vai lá e te apoia. Olho no olho. De treinador para o jogador. E isso é muito importante. O jogador se sente valorizado, tanto dentro de campo como fora. E se ele bancou a classificação palmeirense lá, porque ele acreditava nos seus jogadores. Se o Abel ele é chato, ele cobra, ele passa até do ponto, e por vezes, até por muitas vezes, passa do ponto, é porque ele vivencia o Palmeiras. É um senhor técnico. Quando foca no futebol, ele é diferenciado. Por quê? Porque ele vive o que faz. Ele faz com carinho, ele faz com vontade. Por isso ele é o que é. E também já para a postura do time, Abel Ferreira e pro time, a postura de sangue nos olhos. Gostei muito do time que Abel Ferreira armou, com 3 zagueiros. Eu fiquei meio ressabiado, um pouco, um pouco temerário um pouco, eu achava que o meio campo do Palmeiras ia ficar meio esvaziado. Porque se 3 zagueiros e o único volante de contenção seria o Andréas Pereira. Andréas, um pouco de Alan, meio que segurando as pontas, mas não foi o que aconteceu. O Alan, que dividiu as funções de Alan e Ala, no caso, Ala pela direita e meio, volante. As principais jogadas ofensivas do Palmeiras, com o dedo de Abel Ferreira, foi no Alan. Foi o tal do Coringa, que ele entra em campo e ele joga bem. Ele é meia, ele é ponta, sendo atacante, ele é lateral, ele é ala, ele é segundo volante. Ele não é um meio campista, ele é o chamado todo campista, porque ele com a bola no pé, ele é diferenciado. Ele busca o jogo, ele rabisca, ele não fica aquele toquinho chato, toquezinho de ladinho, não. Ele é vertical, ele é visceral, ele vai pra cima, ele rabisca, ele provoca o adversário. Então, enquanto muitos jogadores estavam nervosos, o Alan estava tranquilo. Ele fazia o jogo rolar com naturalidade. Tocava, buscava, dava opção para o passe na frente, rabiscava. O lance do pênalti, que ele fez que ia perder a bola, foi lá, recuperava, driblou um, driblou outro e foi derrubado na área. Então, o que ele fez e o que o Palmeiras fez, tem tanto a postura do Palmeiras em campo, na personificação do jogador Alan, que para mim foi o melhor do que o Veiga. Veiga teve em curto espaço de tempo uma grande performance, mas o que o Alan fez em maior tempo foi maior. O que não tira o mérito do Veiga também. Já falando também do Alan, rendendo minhas homenagens, com certeza a próxima janela europeia será muito difícil segurar o Alan, pelo que ele fez a partida inteira. Você começa uma partida de 3-0 contra você, e você botar a bola debaixo do braço, que o Alan fez, e chamando o time para cima, ele encarando os fortes e grandes zagueiros da LDU, que estavam batendo muito, e o juiz Vilmar Rodan permitindo a porradaria livre, de ambos os lados, falar a verdade, mas o Alan não, ele não se intimidou, foi para cima e jogou muito. Para mim, o melhor da partida, não só em jogadas de gol, não só nas jogadas de ataque, mas como todo. Ele fez até funções defensivas e todas as funções com maestria, muito bem. E Rafael Veiga para mim atualmente é o meu ídolo, né, do Palmeiras, meio que dividindo com o Gustavo Gomes. Gosto muito dos dois. Rafael Veiga, sim, estava sendo criticado porque vinha oscilando boas e más partidas, jogou muito bem, até bem jogou contra partidas quando estava voltando de contusão, quando começou a pegar banco, ele começou a entrar no time e jogar bem, mas com muita oscilação. Mas, e jogou mal. No jogo contra a LDU, a jogo da ida, ele jogou
mal, não foi aquele jogador diferenciado que todo mundo acredita que ele é. Mas o tempo que ele entrou, no segundo tempo, com a bola no pé, foi decisivo. Fez 2 gols, com bola rolando e de pênalti. Também chamou a marcação, chamou o toque, um contra o outro, um contra um também. Ele não foi aquele jogador previsível de toque de lado, ele foi um jogador vertical. Já tocava e já passava, ele pedia a bola. Então, o Allen e o Veiga, para mim, foram os 2 melhores jogadores do Palmeiras. O Veiga, histórico, se tornou o maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores, 22 gols. E acaba de passar o Rony, com os 2 gols atuais. O Rafael Veiga estava atrás do Rony, passa e vai disputar mais uma final. Rafael Veiga, que todo mundo lembra do último Palmeiras e Flamengo em Libertadores, ele fez o gol do título, todo mundo lembra do escorregão do Andréas, lembra do gol do Daverson, mas muitos esquecem do primeiro gol que abriu as portas, que foi o gol de Rafael Veiga. Então, ele é muito importante sim, e ele precisa estar focado para poder fazer o Palmeiras maior e melhor. Então, é com muita alegria, sim, para fazer esse vídeo menos falar de tática, mas falar da emoção, citar os principais momentos, Abel Ferreira, Alan, falar de Rafael Veiga, falar que o impossível não existe, porque, sim, palmeirense, se existia um time que poderia vencer de 4-0 numa semi de Libertadores, depois de tomar 3-0, esse time é o Palmeiras. Eu não acredito que o Flamengo poderia fazer isso aí se tivesse tomado 3-0, numa altitude de voltar no Maracanã para fazer 4, na obrigação de fazer. Não desmerecendo o Flamengo, mas eu acho que esse time do Flamengo joga muito quando o adversário lhe permite a tal. Quando está obrigado a fazer, o Flamengo meio que se amarra um pouco. O Palmeiras é mais diferenciado. O Palmeiras se cresce, se resplandece em situações difíceis. Não é, em nenhum momento estou desmerecendo o time do Flamengo, que é a maior equipe da América do Sul. Há anos, melhor do que o Palmeiras, há anos. Mas em situações adversas, eu acredito mais no Palmeiras. Eu estou deixando o clubismo de lado, eu estou sendo factual, eu estou indo pela razão, não com a emoção. Em momentos adversos, eu acredito muito no Flamengo, mas com a bola no pé, na agilidade, no toque me voe, acredito mais no Flamengo. E sim, será uma grande final. E vai ter vídeos nesse mês de novembro falando sobre isso aí. Vamos acompanhar o Palmeiras, vamos acompanhar o Flamengo e vou, à medida do possível, fazendo vídeos de ambos. Acompanhar os jogos do Flamengo, o que o Flamengo vai render de bom, o que o Palmeiras vai render de bom, para quando chegar dia 29 de novembro em Lima, ou em qualquer outro lugar que seja, se não for em Lima, mas que seja em Lima, que seja um grande jogo. Mais um título, o 25º título de um time brasileiro em Libertadores. Poderá ser o 4º do Palmeiras. Pode ser até do Flamengo também, mas não importa. O que importa agora é palmeirense, comemore. Essa vitória é sua, esse título, essa conquista, essa disputa de título com o Flamengo também é sua. Você que acreditou, você que estava desconfiado, no vídeo pré-jogo eu falei que Palmeiras 4-0, porque era o pouco que o Palmeiras precisava. Eu só falei da boca para fora. Se fosse 1-0 só o Palmeiras classificava, eu falaria que seria só 1-0. Falei 4 porque era o que o Palmeiras precisava. E fez. Vai ser muito bom. Muito bom gostar de futebol, muito bom gostar do Palmeiras. E isso é futebol, é o nosso ópio, é o nosso vício, é o nosso elixir das mazelas da vida. Você pode ter seus problemas, eu tenho os meus também, mas o futebol ajuda a atenuar. O futebol nos faz bem. Que bom que existe esse futebol. Reafirmando o pedido, deixe o seu like, você que nos acompanha nos vídeos, você que viu esse vídeo pós-jogo, por favor, deixe o like, se inscreva no canal Lealdade Padrão, caso não for inscrito, ative as notificações e compartilhe o conteúdo do nosso canal para aumentar o nosso alcance. E palmeirense, comemore bastante. Daqui um mês, menos de um mês, teremos o Flamengo. Sim, será um grande jogo, sim. O favoritismo é deles. O grande time é o Flamengo. Isso não diminui o Palmeiras e também não engrandece mais o Flamengo. Que grande o Flamengo já é. E grande o Palmeiras também é. Será um grande jogo. Eu estou mais de alma lavada e mais tranquilo do que eu estava na outra Libertadores, que o Palmeiras ganhou do Flamengo. Essa aqui eu estou mais tranquilo. Que venha o jogo e que será um grande jogo. Na outra eu estava muito mais, um pouco mais medroso, um pouco mais, meu Deus, eu só não quero ser espancado na final. Não foi. Palmeiras campeão. Que seja novamente o mesmo roteiro e eu um pouco mais leve.
Porque esses 4-0 diz, mas diz muita coisa. Então, palmeirense, comemore bastante. Você merece, Palmeiras. Você merece. Mais do que tudo, você acreditou. Comemore bastante. Porque essa vitória entrou para a história da Taça Libertadores da América.